Olá pessoal, estamos na página 50 e vamos ver o quinto tópico. Aqui, ó, o mundo helenístico mescla entre o Ocidente e o Oriente, tá bom? Nesse texto vocês vão responder duas questões que eu coloquei para vocês. Preste atenção, aqui ó. No século IV a.C., o quadro político do mundo grego passou por grandes mudanças. A cidade de Tebas, antiga aliada de Esparta na Guerra do Peloponeso, revoltou-se contra a hegemonia espartana. Em 371 a.C., entrou em conflito com Esparta, que acabou derrotada. Tebas passou a ocupar uma posição de liderança no mundo grego. Em 367 a.C., após a intervenção tebana na Tessália, fronteira ocidental da Macedônia, norte da Grécia, o mundo grego atraiu a atenção dos macedônio. O filho do rei, Filipe, capturado como refém, permaneceu em Tebas durante 7 anos, onde aprendeu táticas militares. Regressando à terra de origem, em 359 a.C., tornou-se rei com o título de Filipe II e dedicou-se a fortalecer o exército macedônico. Filipe II promoveu uma verdadeira revolução nas táticas militares na Macedônia. Camponeses foram recrutados para formar as falanges, grupo de cerca de 10.000 homens, organizados em 16 fileiras, armados de lanças de variados tamanhos. Por volta de 359 a.C., a força militar macedônia já era muito poderosa e estava apta a dominar a Grécia Antiga. Então, pessoal, essa parte aqui, fala da cidade de Tebas, que conquistou a hegemonia que era de Esparta, tá? Após a Guerra do Peloponeso. Fala de Felipe II, tá? Filho do rei, que foi capturado e levado para Tebas, onde lá ele aprendeu táticas militares, gregas. Retornando, Filipe II ele começa a organizar o exército, tá? Então ele começa a organizar as falanges macedônicas. Depois eu vou fazer outro vídeo falando sobre as falanges, certo? Então, Filipe II organiza as falanges, em 16 fileiras de 10.000 homens, tá? Vamos continuar, vamos lá. Tá? Então já estamos na página 51. Veja aqui, ó, domínio macedônio. Filipe II nutria profundo respeito à cultura grega. Adotou o grego como língua oficial e fez do filósofo Aristóteles preceptor do seu filho, Alexandre. Entretanto, tinha pretensão de conquistar a hegemonia sobre a Grécia. Demóstenes, grande orador e hábil político ateniense, articulou uma aliança para conter as ambições macedônicas. Em 338 a.C., na Batalha de Queroneia, uma coligação composta de Atenas, Tebas, ousou enfrentar o exército comandada por Filipe II. Triunfo da Macedônia marca o início do período helenístico, o último da história da Grécia Antiga, que se prolongou até 146 a.C. A vitória permitiu a Macedônia dominar todo o mundo grego, mas em 336 a.C., Filipe II acabou assassinado quando se preparava para conduzir uma expedição contra o Império Persa. Ao assumir o poder, o jovem herdeiro Alexandre foi surpreendido por um levante de cidades gregas, revelando a qualidade de liderança estratégica. Alexandre esmagou a revolta e determinou a destruição de diversas cidades, especialmente Tebas. Atenas, porém, foi poupada. Alexandre continuou o projeto paterno, levando o exército macedônico
a enfrentar os persas no Oriente, no próprio Oriente. Alexandre o Grande, como foi chamado, transformou-se no maior general da antiguidade. Seu exército esmagou os persas em 331 a.C., derrotou o exército de Dário III. Logo conquistou a Fenícia, o Egito. Fundou dezenas de cidades, muitas delas com seu nome, Alexandria. Sua conquista se estendeu até o Oceano Índico e fez do Império Macedônio o maior até então. Então, pessoal, fala aqui, né, do jovem, até então com 20 anos, Alexandre, filho de Filipe II. Filipe, que após conquistar as cidades gregas, se preparava para invadir a Pérsia, quando foi morto. Mas seu filho, Alexandre, continuou com o projeto, tá? E aqui ele vai derrotar os exércitos dos persas, que a gente vai ver. Ó, pessoal, essa parte aqui que tá entre aspas é uma resposta, tá? De uma pergunta que eu coloquei para vocês. Ou então serve para que vocês adaptem como resposta. Olha aqui, ó. Seu exército esmagou os persas em 371. Ao derrotar o exército de Dário III, logo conquistou a Fenícia e o Egito, tá? Fundou dezenas de cidades, muitas delas com seu nome, Alexandria. Certo? Então vamos continuar. Agora vamos falar sobre o significado do helenismo. Tá bom? Olha aí, ó. O Império de Alexandre teve vida curta. Após sua morte em 323 a.C., o território conquistado se fragmentou em vários reinos. O caráter heterogêneo da população dos reinos helenísticos, como ficaram conhecidos, e a convivência entre diferentes tradições culturais estimularam o sincretismo religioso. O grande deus Zeus, por exemplo, passou a ser definido como Amon, o deus do sol, do Egito. A realeza helenística também passou a ser cultuada. A expansão macedônica e a formação desses novos reinos deu base para a cultura helenística, que se estendeu no início do Mediterrâneo ao Oriente Próximo, ou Médio, embora variando da região para região. O helenismo pode ser definido como uma síntese da cultura grega clássica e a tradição oriental de persas, egípcios e macedônios. A organização política e a divinização dos governantes dão mostra, por exemplo, de alguns traços orientais do helenismo. A difusão da língua grega, costumes e deuses olímpicos no Oriente exemplificam, por sua vez, a face ocidental do helenismo. Então, pessoal, aqui está dizendo o que é helenismo. Ele dá um conceito, né? É uma forma, é como uma síntese entre a cultura grega clássica e a tradição oriental e persa. Ele exemplifica, tá? Ele dá algumas características dos gregos, tá? Por exemplo, a difusão da língua grega, o costume dos deuses do Olimpo, exemplifica a face ocidental, tá? A parte oriental, que os governantes começaram a ser divinizados, tá? Essa parte aí se pertence à parte oriental.